Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rômulo Santos e serei o anfitrião no nosso primeiro TrioCast, que é o podcast da Trio Imobiliária. Tá? Nesse episódio, nós falaremos um pouco sobre a nossa história, as áreas de atuação da empresa e a ideia do podcast. Né? Aqui presentes, eu, Rômulo Santos, Jonatas Costa, como sócios fundadores, e Breno Câmara, que é diretor da área de desenvolvimento e operações estruturadas. Tá? Com uma ideia nova, é uma experiência que nós estamos vivenciando aqui pela primeira vez. Eu vou passar a palavra para o Jonatas aqui, para ele falar um pouco da ideia, como é que surgiu desse podcast, e depois para o Breno, para que eles possam se apresentar aqui. Olá, sou Jonatas Costa, sócio e diretor comercial da Trio Imobiliária. É muito gratificante estar nesse momento de implantação desse novo desafio, como o Romulo mesmo falou. Eu digo sempre que eu tenho o privilégio de ter um sócio que é um grande tocador. Eu digo que quando uma operação tem que ser feita, pode entregar que ele vai implantar. Né? E isso é como nosso tripé de marca, de imóvel, investimento em inovação. Nós não podíamos nos furtar de encarar esse desafio. Vamos tentar trazer um pouco dos nossos acertos, erros também. São quase 20 anos, ninguém passa 20 anos acertando. É um acúmulo de experiências que eu acredito que a gente deseja que venha fazer um pouco de diferença no consumidor, na pessoa que está decidindo iniciar uma jornada na busca do mercado imobiliário, é passar um pouco dessa experiência. Como eu Educar, falei, né, Jonatas? trazer um pouco de tudo isso que acumula. Né? A experiência é só sendo vivida. Ninguém consegue buscar nos livros, ninguém consegue buscar nas MBAs da vida. A gente tem que passar por ela. Né? E aí, como eu digo, talvez os erros ensinem até mais do que os acertos. As glórias são como é que a gente pode dizer, elas são encaradas de forma mais romântica, né? E os erros deixam um legado maior. Então é um pouco disso. Como eu falei, não poderíamos nos furtar. O último tripé aí é a inovação. Isso faz parte, E né? é uma novidade, mas vamos encarar. Meu amigo Breno Câmara, aqui diretor da área de desenvolvimento, nos acompanha há bastante tempo, né? Você não poderia faltar nesse podcast de abertura, né? A gente não tem a mesma quantidade de anos de mercado que você, mas já nos conhecemos há muito tempo, né? Faz muita alegria para nós aqui termos você como amigo, companheiro e sócio dentro de uma operação. Agradeço aqui as suas palavras. Agora é interessante, assim, um pouquinho antes de falar aqui da minha história, eu falar assim, como é que começou a nossa história, né? Lá atrás, eu como corretor autônomo, fui fazer uma visita numa área no Porto das Dunas e passei em frente a uma loja de móveis, que era CIA Móveis. Eu digo, vou parar aqui. Quando, na verdade, era um braço de vocês, que vocês atendiam, eu acho que era uma coisa já disruptiva para a época. Né? Eu desci e falei principalmente com você, Rômulo, e você me explicou que vocês estavam trazendo um grupo de noruegueses para cá, trabalhando segunda moradia no Porto das Dunas, e vocês davam uma solução completa, o imóvel, o investimento, a mobília, e deixavam o imóvel todo pronto. Aquilo para mim, naquela época, estamos falando aí, acho que bem 20 anos atrás, Aproximadamente isso. Era uma coisa muito à frente do que existia no mercado. E já me marcou a atuação de vocês naquele momento. Assim, a minha formação é administração de empresas, mas eu digo que a vida é a minha maior formadora. Né? E passei pelo mercado imobiliário como corretor autônomo até que tive um convite para ir para a J. Simões. Né? Passei 8 anos na J. Simões, eu brincava com o Zé Simões, dizendo que Zé, não vai dar certo. Eu vim para cá e se não dá certo, foram 8 anos dando muito certo e somos parceiros até hoje. E isso me formou muito com relação a produto. Eu gosto muito de produto. Então, assim... Nossa aproximação foi em função disso, né? Lá na frente a gente vai conversar um pouco sobre a deficiência que a gente tinha e a gente foi nos complementando ao longo dos anos. Hoje a Trio tem várias áreas, nós vamos já tocar nesse tema um pouquinho na frente. E uma das deficiências você veio para complementar exatamente essa sua expertise, essa sua formação. E assim, é interessante como a gente, quando nós começamos o setor aqui na Trio, a gente
eu particularmente nunca olhei para um terreno com cara de terreno. Para mim aquilo é um business, é um negócio, né? Então, assim, o que é que cabe aqui? É comercial, é residencial, quem é a persona, quem é o comprador, qual é a renda desse comprador, e todo esse espectro é o que a gente pensa aqui e é o que a gente tem implantado. E deu trabalho, mas hoje... Como tudo na vida, nada começa fácil, termina bem, né? O que começa dando trabalho, ao longo do tempo, ele vem a recompensa, né? E é interessante, ontem à noite eu ouvi uma frase que eu achei interessante, que cabe muito no que nós pensamos aqui desde o começo, que é: quem sabe o que planta não teme o que colhe. Né? E a gente, desde o primeiro momento, desde o primeiro momento, a gente sabia o que estava plantando, e hoje a nossa colheita é uma colheita muito boa. Eu acredito que a Trio é muito parecida com quem vive no agronegócio, indiferente de ser seca, ou ser o inverno, ou ter uma colheita ruim, a gente vai estar preparado no ano seguinte para poder plantar e tentar colher. Ninguém vai parar. Né? Bem, obrigado aí, Jonatas, obrigado, Breno. E durante esses anos, né, eu acho 18 anos, nós passamos por algumas reestruturações e ampliamos as áreas, né? Então, eu gostaria que o Jonas contribuísse aqui, falasse um pouco mais do que eu e ele, óbvio, não tem como ninguém saber. Eu queria que ele falasse um pouco para o nosso público como é que surgiu a Trio. Isso é uma história já de 18 anos. Não começou como Trio, começou com um outro nome, atingindo um outro mercado externo. Passamos por momentos de crise. 2006, não esqueço nunca do momento que a gente estava entrando no mercado. Ali 2008 entrou a história da... 2008, na verdade, o subprime, que começou no subprime americano. Né? A bolha, né? A bolha, e ela se alastrou para a Europa. Vou ver mais ou menos isso. Era isso que eu queria que você se aprofundasse aí, Jonatas. Fale um pouco aí de como surgiu a Trio, né? Qual foi o momento que se transformou em Trio? O Breno lembrou muito bem, foi feliz a colocação dele. Aí, meados de 2004 para 2005, iniciamos com um parceiro de fora, com um parceiro da Noruega, que tivemos a oportunidade de aprender muito. Somos muito gratos com todo o aprendizado, todo olhar cuidadoso com o cliente que eles nos trouxeram. E nós já iniciamos eu e o Romo como sócios de uma empresa, né? Nós não iniciamos como corretor autônomo. Eu até algumas vezes brincava o seguinte: faltou algumas etapas, porque já iniciamos como sócio de uma empresa, e ali em 2004, 2005, totalmente voltada para esse mercado de fora, né? Totalmente refém até desse mercado de fora, muito ainda verde, iniciando. Tínhamos um parceiro local também, 2 parceiros locais, onde nos dava o suporte, o apoio, o início desses ensinamentos. E a coisa começou totalmente voltada para fora, vai se prolongando, e 2006, 2007, a coisa pegando volume, animado, Brasil na moda. E nem tudo que se planeja, né, Jonas, sai exatamente igual. Vão abrindo novos caminhos, né? Eu me lembro muito bem quando o Brasil, quando saiu a imagem de Cristo na The Economist, né? Você estava lá, o Cristo Redentor aberto, e eu digo: agora decola tudo, o Brasil é a bola da vez, todos os estrangeiros olhando para cá. E em 2008 vem a crise do subprime. E o que é que o nosso mercado tem a ver com isso? O mercado europeu ele se movimenta muito rápido e mexeu com as bolsas do mundo inteiro. E o europeu devagarinho foi parando. E quando nós olhamos ali, final de 2008, eu e o Romo, o Brasil era a bola. Nós estivemos em Portugal, fomos fazer uma rodada de negócio lá com esse sócio, e a gente começou a ver o nível de dificuldade muito grande, o nível de resiliência em fazer negócio. Estava todo mundo trancado para os negócios, e a gente não pode parar com os negócios. Paralelo a isso, começou a acontecer um fenômeno no Brasil, e eu digo assim, que a gente sempre tem que olhar para as coisas que estão ali rodeando. E final de 2008, começo de 2009, você teve uma baixa da Selic, começou o financiamento imobiliário chegar com mais força. Não tinha o crédito, os privados começaram a entrar. Se eu não me engano, o primeiro foi o Santander, que chegou aqui, começou a abrir crédito. O financiamento entrou mais rápido. E tem um ponto para mim que hoje ele está claro. Quando eu vinha hoje no carro e fazendo um pouco da releitura, né, Ben? Rapaz, e o tempo passa, são quase 20 anos, que já vai para agora em 19 anos. 19 anos. E eu comecei a ver o que a gente vai falar. E aí a gente começa a ter um acúmulo de histórias. Né? Então, em 2009, eu ali com 32, 33 anos,
crédito imobiliário iniciando. Brasil não sofreu o que os outros países sofreram. Infelizmente. Foi a marola mesmo, né? Felizmente, né? Felizmente foi a marola. E tem algo que muitas pessoas deixam passar despercebido para o mercado imobiliário. É a questão do bônus demográfico. Se nós olharmos na história do mercado imobiliário ao redor do mundo, aquele momento do bônus demográfico, que é quando a população ativamente econômica, trabalhando, é maior do que a não ativa, ele explode. E eu observei isso, nós observamos, nós estávamos inseridos nesse boom, eu com 32 anos, 31, Romo com 34, nós somos irmãos, diferença de 3 anos. E eu digo assim, não é sorte, porque a sorte ela privilegia a mente preparada, né? Nós observamos que nós estávamos no meio desse furacão que iniciava de uma pujança no Brasil. Não sabíamos o tempo, mas tínhamos a consciência de que nada é eterno, né? E eu começava a entender que nós temos que nos adaptar. Eu moro em Fortaleza, nós moramos em Fortaleza. Tem mais cearenses para vender ou estrangeiros? E a coisa começou dentro do nosso ciclo, né? Dentro do nosso network, pessoas próximas e o volume vai aumentando, com 2 parceiros muito fortes naquela época, iniciando, 2 construtoras locais. De renome, com muitos anos de mercado, né? Bastante credibilidade, Jonathan, que nos ajudou. E uma parte aqui, quando você diz que foi nesse momento que começou a entrar financiamento bancário, a gente tem que estar num constante processo de aprendizado, né? Naquele momento, os construtores eram acostumados a vender, captando recurso do cliente 60% até entrega, e após entrega, 40% com IGPM mais 1 em 60 meses. Isso inverteu total, né? Aí entrou o financiamento bancário. 30-70, né? Inverteu a coisa, diminuiu a poupança inicial, tiveram que aprender a trabalhar com financiamento bancário. E abriu muito o leque, né? Essa proporção dessa inversão, como era antigamente, isso não proporcionava você ter um leque de clientes que pudesse comprar. Aumentou a gama de clientes. De clientes com capacidade de compra. E foi aí onde nós surfamos. E, Breno, assim, eu acho que a questão do bônus demográfico ela é muito... Tem que se salientar nessa época, porque eu via tudo ao meu redor, meus amigos, época de colégio, todos iniciando a sua jornada da vida adulta, né? Nesse momento de compra. E esse momento ele perdurou aí até meados a final de 2014. Muitos lançamentos, muitas construtoras, muitos estandes, os empreendimentos totalmente diferentes. Foi a primeira leva de empreendimentos 100% áreas comuns decoradas, os home clubs chegaram forte à Fortaleza, construtoras de fora, então foi um momento de ouro no mercado. E 2014, final de 2014, início de 2015, já inicia uma nova jornada. Momento mais difícil, né? Nós temos o privilégio de conversar com pessoas de muita experiência, eu acho que talvez seja uma das melhores coisas do mercado imobiliário. Conversamos com empresários que já têm 30, 40, 50 anos. Já passaram vários momentos, várias crises, né? Acabou. Nós já passamos por isso, mas não na quantidade de tempo que esses, para mim, são os heróis. O pessoal da construção civil, esses caras a gente tem que respeitar, né? Já passaram por não sei quantas. Tem empresa aqui que tem 50 anos, que passou por quantas mudanças de moeda. Quantas mudanças, moeda, presidente, política, é muita coisa. E o ciclo é longo, viu, do mercado imobiliário, o ciclo é longo. E aí a gente vê lá em 2014 para início de 2015 um novo ajuste. Você vinha numa pisada forte de lançamentos, onde era você ter o cliente próximo e ter o acesso forte às construtoras, porque você lançava hoje, daqui a 3 dias, 2 dias, às vezes no mesmo dia não tinha, então você tinha que ter uma confiança muito grande do cliente. Eu lembro, né, Breno, a gente tem que pegar cheque do cliente para já fazer as reservas e tudo. Então, eu começo a olhar esses quase 20 anos e cada um teve suas particularidades, cada um teve a sua importância, a grande euforia, ela nos motiva, nos alegra, mas uma grande depressão econômica, quando chegou em 2015, também hoje, quando a gente olha no retrovisor, deixou um legado, porque ali em 2015, são 8 anos atrás, eu estava ali com meus 37, 38 anos. Mas, Jonas, foram essas crises que fizeram que a gente se reestruturasse ao longo desses 18 anos e que a gente fosse diversificando, né? Se a gente imaginar que a empresa nasceu voltada, trabalhando com o público externo, vem uma crise, a gente passa a trabalhar no segmento interno.
tanto com imóveis de lançamento, e depois passamos a ter aquela credibilidade de conseguir uma autorização de venda, começar a trabalhar com imóveis usados. Depois, na sequência, a gente Os tem... estandes que chegaram inicialmente 12 construtoras. Eu acho até que são tantas crises que nos formata para ser resiliente, para ser criativo, que eu acho até que a gente teria até uma dificuldade de trabalhar na estabilidade. Total. É muita oscilação. Eu brinco muito aqui, né, Breno? Você já observou que assim, não tem um ano igual ao outro, comercialmente. A gente tem que se adaptar. Né? E aí, de 2015 até 2019, todos nós do mercado, aí eu tenho que elencar todos, construtores, os colegas, arquitetos, todos tiveram uma resiliência muito grande, até mesmo o próprio cliente. Transformar, né? Eu olho hoje no retrovisor, Breno, eu olho que é um momento de muito desequilíbrio para todas as partes. Para nós que temos que estarmos tranquilos para fazer essa intermediação, o construtor que estava com estoque, que estava convivendo com distratos, e o cliente, que também muitos deles eram na primeira jornada de compra dele, não tinha certeza se estavam fazendo negócio bom ou ruim, se o preço ia diminuir, se ia baixar. Então, na verdade, é um momento de muito desequilíbrio para todos, né? Quando a gente olha hoje no retrovisor com mais calma, acho que todos saíram bem mediante o que aconteceu, de 15 até o começo de 2019. Né? Não tem acerto sem passar por experiências e erros. Né? Não, mas nós tivemos também nesse entremeio aí, nós tivemos um período de bonança de venda, onde teve cliente flipando, entrando para comprar, para revender. 2009 a 14, sim. Mas isso era uma geração, isso vai ocorrer novamente, Breno. Isso é cíclico. É cíclico. Né? A geração que não vivenciou isso, né? Ela vai passar por essa experiência, é natural. A gente passa a entender isso, acho que depois dos 40, 50 anos de idade, porque a gente vivenciou isso e já vê outras gerações começando a passar. Isso acontece. Nós temos o privilégio, né, de já ter essa experiência. Então, se a gente olha essa jornada, existiu a TRI olhando totalmente para o mercado externo, ela se adaptou ao mercado local, vendeu muito lançamento, se adaptou muito bem àquele momento de explosão de vendas. Começou a administrar estandes, a participar de estandes, uma oportunidade dada lá atrás pela construtora Comé e pela construtora Mota Machado, inicialmente. Trabalhamos o estoque, que foi esse início aí de 2015, outro formato de vender, outro formato de apresentar o estoque. Eu digo que a gente passou 4 anos só falando dos mesmos produtos, dos mesmos valores. Administramos distratos. E nós temos, com esse novo projeto do TrioCast, nós vamos ter muitos temas para tratar aqui, muito assunto, porque são 18 anos, a gente tem história aqui para contar, experiência para poder repassar, para que algumas pessoas não caiam em alguns buracos que a gente já caiu, né? E a coisa vai acontecendo, e vão acontecendo os desdobramentos, né? Você é uma empresa que tem lançamento, amanhã você tem um imóvel pronto que é para ser revendido, ou para ser locado. Muitas vezes a pessoa comprou e muda de planejamento, ou já comprou com a ideia de revender, e a empresa vai se ajustando. Você tem que ter essa tranquilidade de se adaptando. Você não pode mudar a sua essência, o seu olhar, o que você decidiu como certo e como errado, mas acomodar os novos momentos. Então nós começamos a ter a divisão de imóveis avulso, e sempre no médio e alto padrão, médio e alto padrão, médio e alto padrão. E aí, quando a gente chega aqui em 2019, 2018, alguns parceiros, a quantidade de parceiros aumentou, apesar de ser uma empresa que ainda tem um número reservado de construtores seletos, que é quem a gente atende diretamente, mas aí já chegou alguns parceiros, incorporadores, que passaram a atuar no mercado econômico, nos convidaram, e eu olhei para o Romulo e disse: vamos falar a verdade, a gente não está sabendo fazer isso ainda não. Como sempre, chegamos e vamos lá no incorporador: rapaz, mas nós queremos que vocês encarem isso. Eu digo: rapaz, mas a gente não sabe, é outra venda, é outro modelo. E aí a história da reestruturação forçada, né? Não foi planejado, as coisas foram surgindo, as dificuldades foram se apresentando e nós fomos nos adaptando, né? Mas isso está na história. Grandes soluções vêm de grandes dores, né? E essa reestruturação é engraçada porque ela é o seguinte: nós começamos vendendo imóveis na planta,
Quando nós menos esperamos, nós estávamos vendendo para o mercado local. Quando menos nós esperamos, nós estávamos vendendo seminovos e usados. Então, nós temos aí 2 setores que a gente não atuava no mercado local, que é lançamentos e novos e usados. Quando menos nós esperamos, forçadamente, até pelos clientes de carteira que a gente tinha, que comprava para investimento, que queria para alocação e a gente não tinha, tivemos que buscar uma solução e aí fomos buscar uma joint venture e acabamos entrando como sócio dentro de uma empresa que já atuava dentro do segmento, que é a Agiliza. Em um outro episódio nós vamos estar aqui com o nosso sócio Renato Barroso, que vai falar sobre esse setor que é importante aqui para nós, né, que é ele que está à frente dessa pasta, a gente vai poder trazer esse tema para aqui. Quando menos nós esperamos, nós tivemos que entrar no econômico, como o Jonatas falou aqui. O segmento econômico ele foi forçado, né? A gente teve que entrar na marra também. E até fazer aqui uma lembrança, viu, Romulo, que antecedendo a isso teve a chegada do Breno, que é um setor do desenvolvimento imobiliário, né? Um setor eu não coloquei na sequência das áreas, né? Então, eu digo que a gente tem a felicidade de atrair boas pessoas. Tanto chegou o Breno, de 2018 para 2023, eu acho que ele é alto impacto. E se a gente for alta performance, tem tanta coisa boa para a gente contar. Aconteceu muitas mudanças boas. Chegou muita gente boa, chegou o Breno, chegou logo depois Rafael. Bertrand, 2 corretores de altíssimo nível. A Agiliza vieram somar no alto padrão, né? Os meninos vieram somar no alto padrão. E quando a gente viu, ali em 2019, eu tive a ideia, o Romulo não sei por que motivo não foi. Fui a São Paulo, eu digo, eu sempre vou para todas as missões e congressos, tiver de alto padrão em São Paulo, onde nos convidaram, e eu decidi ir para uma missão na época já era econômico, não sei se era, ainda era Minha Casa Minha Vida, ainda era Minha Casa Minha Vida, então acho que até 2018 isso ainda. E fiz várias visitas e voltei mais preocupado do que eu que fui, porque vi que não sabia de nada, piorou. É complexo. Quando eu vi o diagnóstico, aí a coisa piorou. Mas tive a felicidade de conhecer uma pessoa, um doutor na área, no econômico, Valdomiro Garra, não está aqui hoje. É nosso sócio hoje também. Nosso sócio hoje nessa divisão. Então, assim, a empresa foi... Eu digo que nós temos um verdadeiro ecossistema para o negócio imobiliário. Né? E, assim, sempre... A tribo é praticamente um hub de negócio. Com muito cuidado de fincar o pé, com certeza. Os passos, às vezes as pessoas até dizem que nós somos lentos. E eu acho que nós somos um pouco mesmo. As decisões, eu rumino mais, o Romulo é mais rápido, mas eu vou lá e... Mas o crescimento é orgânico. Esse pisa no acelerador e o outro freia, ele é saudável, né? Saudável. E, assim, às vezes é um Opala 6 cilindros cantando pneu parado. E tem a história da sinergia das áreas. Então, cada área que é colocada ela exige. Mais, ela é com sinergia e ela é demandada pelo dia a dia. Hoje eu já consegui enxergar isso, Breno. Ela é um ecossistema em que praticamente todas as áreas, para que elas funcionem bem, a gente teria que ter toda essa gama, que são, se eu não me engano, 6 áreas de atuação que a Trio tem hoje. Quando eu olho para a Trio hoje, eu vejo a gente, o nosso core business maior no imobiliário é comprar e vender imóveis, aproximar as pessoas e fazer esse negócio com transparência e tranquilidade. Mas nós administramos imóveis de família, nós administramos patrimônios de grandes family office aqui que fazem negócio, que querem desenvolver áreas. Então a gente hoje aqui consegue realmente desenvolver muita coisa dentro do mercado imobiliário local, fazendo alguns insights fora já, mas assim, nossa casa é Fortaleza, somos apaixonados, estamos aqui para fazer negócio. O mercado imobiliário é dinâmico, nos permite fazer negócios e alçar voos mais longos, às vezes, né? E a ideia é essa, é trazer um pouco dessa história. Em 2019, a coisa decola, né? A gente tem histórias, Jonatas, assim, para deixar o nosso público mais inteirado das histórias de como surgiu, porque, assim, não é só de fracasso, de superação de fracasso, mas de sucesso também. Sim. É o que faz com que lhe fortaleça, óbvio que deixar o couro grosso vale a pena, né? Mas se você não tiver alegria, não tiver sucesso, então nós tivemos felicidade durante o período que nós entramos nos produtos de lançamento, nós tivemos momentos bons,
que nós tivemos case de sucesso, nós tivemos ali os melhores anos, 2010, 11, 12, 13. Estamos tendo um agora, nesse momento. Depois a gente Eu coloca. estou dizendo lá atrás, na parte de lançamento. Então, assim, Eu coroo muito assim. precisa ser pontuado esses Pra momentos mim tem alguns bons. marcos, né? Eu tenho um marco muito forte em 2008, abril de 2008, que é o Beach Place, da construtora Moto Machado. Foi um sucesso, nós ficamos ali nas cabeças de venda. Eu digo que ele é um divisor de águas para mim, por Romulo, porque foi um momento que todos os clientes, quando eu digo, nós temos 3 clientes, o cliente fornecedor, que são os incorporadores, nós temos os clientes compradores, e temos os parceiros locais, né, as imobiliárias. Ninguém vive no mercado imobiliário sem parceiros. Naquele momento, todos nos passaram a nos conhecer, a fazer negócio com a gente, a se comunicar. E eu digo que foi um grande divisor de água. E de lá para cá, em um momento de grandes empresas. Que o mercado era fatiado nas 3 ou 4 maiores imobiliárias aqui da cidade, né? Mas a gente teve essa felicidade e alguns outros logo depois do Beach Place. Foi um momento muito bom de mercado. Existe um momento aí que eu queria citar aqui que foi muito marcante para mim. No momento eu era comercial da J. Simões, a gente ia lançar um empreendimento no Cocó. Na terceira pracinha, só se falava daquela primeira pracinha, que era muito famosa, porque tinha um carnaval e todo mundo queria lançar ali em torno daquela praça. E nos surgiu um terreno na terceira praça que não tinha visibilidade e a gente tinha muito medo. Até porque a J. Simões não tinha ido ainda como destino o Cocó. Eu chamei o Jonathan lá, na J. Simões, para conversar sobre o Serenitar. E fiquei cismado porque ele acolheu com muita educação o produto, olhou o produto, achou que a célula estava adequada, mas ele ficou por acolá e foi embora. Acho que não deu uma tarde, ele voltou lá, disse, eu queria ir. Ele arrodeou o quarteirão do lugar, ele conheceu onde ia ser o Serenitar, somou com a ideia dele, do que ele tinha visto da apresentação e disse, rapaz, eu acredito no produto. Mas o olhar dele era completamente diferente do da manhã. Naquele momento, ele comprou o produto. Quando ele comprou o produto, ele vendeu. Você consegue vender tudo que você consegue Lembrou comprar. demais, Breno. Eu lembro você vindo, em outro momento já, você vindo aqui visitar com a caixinha que tinha um perfume, né? Tinha toda a essência, né, do local, o carro da praça e tudo. E combinou no sucesso, né? O mercado todo abraçou, foi né? Foi campeão de venda e foi premiado. Então, assim, tem muito mais histórias boas, não tenho nem dúvida que tem muito mais história boa. O mercado imobiliário ele é muito agradável, né? A gente está para acomodar as famílias, as pessoas. Eu digo que a gente tem que fazer com muita responsabilidade, é um momento delicado, porque as pessoas estão tomando decisões e decidir não é fácil, né? Eu acho que nós fomos muito felizes no período de 2008 ali, 2009, 10 até 2013. Só teve alegria, né? Isso é um detalhe que a gente nunca tirou isso de mente. O imóvel, a decisão de uma família de comprar um imóvel é uma coisa muito delicada. E a gente tem aqui sempre essa visão. Porque, assim, se você olhar, uma família compra um imóvel durante a vida, 2, ela pode comprar 10 carros ao longo de uma vida. Mas o imóvel de residência dela, ela comprou 2, 3 ou 1. Já está ficando chato aqui, que eu digo sempre o seguinte. Você impacta 20 anos que passaram ou 20 que passarão. Quem vem comprar à vista vem juntando há 20 anos, 15 anos. E quem vem comprar financiado são 15, 20 para frente. Né? Então é muita responsabilidade. Esse mundo moderno que trouxe a condição financeira, ampliou para uma margem expressiva da população. A gente não tinha um mercado pujante há 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás. A gente vê que de 15, 20 anos para cá que esse negócio ficou mais pujante. Na realidade, são as necessidades que surgiram com a capacidade financeira. Né? A capacidade financeira aumenta e as suas necessidades também. Então a gente hoje escuta falar da segunda residência, terceira residência, do apartamento que sua família cresceu, você quer ir para o maior, depois a família diminuiu, você quer vir para o menor. Essas operações elas acontecem com mais frequência. Normal de mercado. Né? Acontece com mais frequência. E eu acho que em virtude disso, a gente, sobre a história dos lançamentos, a gente não tem dúvida, fui muito feliz. Depois de 2014 a gente teve que roer um pouco o osso, fez parte, e foi nesse momento de roer um pouco o osso dos lançamentos. A gente viu muitos clientes ali naquela história, porque as taxas de juros estavam altas, o cara não aguentava mais pagar a correção, ou então o crédito dele quando ele chegou, quando ele fez o contrato de compra e venda lá atrás, era uma taxa de juros, demorou 4 anos para receber o apartamento, quando chegou na mão dele, a taxa de juros estava alta, ele acabou desistindo dessa história da compra do novo.
e muitas vezes foi buscar o usado, que estava com um preço mais acessível. E aí foi aí onde abriu outra lacuna, outra janela, né? E a gente passou a atuar, né? Que é a parte de seminovos e usados. Que na parte de seminovos e usados, a gente, agora no momento atual, 2022, em função dos estoques zerados, né? Que nós tivemos aí no pós-pandemia. Pós-pandemia, nós tivemos uma experiência fantástica, muito similar ao que ocorreu em 2010. Né? Assim, uma euforia, as pessoas passaram a focar na aquisição, né? Principalmente de segunda residência, ou então quem não comprou, reformou a sua primeira residência. As pessoas, aquele momento ali de clausura, mexeu muito com o emocional. Pandemia, assim, difícil a gente falar que teve, na verdade não teve nada de bom, né? O pós-pandemia aí, ele tem dois pilares que realmente abriram essa... É o emocional das pessoas. Teve a realmente questão, abalado. E a Selic, nós viemos a uma Selic de 2%, isso é culminado os 2 pontos, né? As pessoas postergaram muito seus sonhos, quem estava qualificado para comprar, você estava com Selic de 12, de 13, o dinheiro rendendo, viajando, né? Eu tenho X mil reais aplicado, dá para eu ir para a Europa, dá para ir para os Estados Unidos, e de uma hora para outra... Não podia ir para lugar nenhum também. E a Selic é 2, então o dinheiro não rende, e eu não tomo minhas decisões. Não foi só no imóvel, né? Foi no carro, foi uma série de coisas, uma série de decisões de viver diferente, né? Eu acho que foi isso. Na verdade, de 2019, quando a gente viu o mercado querer decolar, veio logo a pandemia, né? Em 2020. Mas Fortaleza estava num momento, acho que diferente também, né, Breno? A gente vinha zerando esse estoque, e o estoque foi zerado praticamente no pós-pandemia. E isso é uma característica única no nosso país. Em nenhum estado do Brasil existe uma união de construtores como tem no Ceará. Em nenhum lugar construtores se reúnem como se reúnem mensalmente, conversam, trocam experiência, falam dos seus estoques. Aqui essa união dos construtores é uma coisa muito forte. Traz um equilíbrio, porque eu acho que todas as grandes distorções, seja grandes euforias ou grandes depressões, não é bom para ninguém. Né? O mercado está regulado, a gente vê agora um novo momento, né? Eu começo a ter medo de um apagão aí, de faltar imóvel. Na realidade, né? Quando eu estava tratando do tema aqui de seminovos e usados, é exatamente para falar da realidade de hoje. Nós não temos imóveis mais lançamento. Praticamente nós não temos mais imóveis. Então, assim, o mercado de usados está muito aquecido, mas também não tem. Esse apagão que o Jonatas menciona aí, ele é praticamente uma realidade. É porque assim, a gente observa o mercado imobiliário, ele, como é de longo prazo para tudo, ninguém constrói um prédio, precisa de tempo, né? Aprovar, adquirir área. E é diferente da indústria automobilística, que você bota um terceiro turno à noite, você diminui o terceiro turno, você dá férias coletivas, você não constrói o 10º andar sem construir o primeiro ou o 7º. Né? Uma prova disso, Jonatas, também é a aceleração que houve na locação de imóveis. A gente vê aqui que foi uma aceleração brutal, né? Você também não tem mais estoque dentro das imobiliárias que trabalham no setor de locação. É muita coisa acontecendo para a gente entender, né? Quer dizer, quando você pega uma locação, não é só o apagão. Você começa a ver uma turma jovem que hoje é mais nômade digitalmente e tal, e quer locar, não quer comprar. Sim, Fortaleza é uma cidade, cidade do mundo, Fortaleza. É muita coisa acontecendo que movimenta o mercado de um modo geral, né? A geração mais jovem, ela saiu de casa mais cedo agora, né? Coisa que na minha geração não aconteceu. Muitos saíram do casamento para a sua primeira casa. Hoje não, você vê a turma de 25, já 24 anos, querendo, quando tem a renda, já querendo morar só. Chegou os compactos. Foram muitas mudanças. Quando a gente olha nesses 20 anos, muita coisa mudou. Fortaleza também tem uma característica de uma cidade turística em que o turismo interno cresceu, né? Então, muitos imóveis compactos que foram lançados, assim, você vê prédios compactos que foram entregues agora há 6 meses, 1 ano, e está praticamente todo ocupado, né? Também muito em função dessa aceleração que houve no turismo interno, né? Taxa de câmbio alta demais, turismo interno aqui teve uma valorização maior. Fortaleza é uma cidade, e colocar de pelo praia, Breno, né? Também, viu? Hoje você trabalha em um fundo de investimento em São Paulo, mas você fica
Total. São em Fortaleza aqui. Fortaleza. E vai fazer seu kite no Cumbuco, vai velejar e volta e está trabalhando. Tem um trabalho híbrido. É o novo mundo, né? A única coisa de bacana de tudo isso que eu vejo é que, no final das contas, precisa de um imóvel. Sempre vai precisar. Muda tudo, mas tem que vir para o imóvel. Não tem jeito. Sempre. Ou alugando ou comprando, tem que passar por aqui. Não tem jeito, né? A gente, no início do bate-papo aqui, o Breno, quando estava se apresentando, ele falou um pouco da história como nos conheceu e também falou do que ele veio para somar, né? Que foi na parte de desenvolvimento e estruturação do negócio. O Breno nos deu uma base muito grande, até para as outras áreas que surgiram depois. É aquilo que você estava falando, é uma sequência, né? Ao passo que você chegou, nos deu base para poder estruturar o econômico, né? As captações diárias, o desenvolvimento de produto imobiliário, já levar o produto pronto. Eu queria que você falasse um pouco, Breno, dessa área, embora a gente vá ter um episódio só para isso, porque o tema é bem elástico. Nós não estamos falando só de desenvolvimento imobiliário, não. Nós estamos falando de BTS, né? É bem amplo, né? Tem alguns gestão cases, de patrimônio, estruturação, né, de tem operações. Alguns cases, mas fale um pouco para o nosso público poder entender essa área que você está na frente, que você está conduzindo, que, vou ser sério, para o ano de 2021 e 2028 foi uma área muito importante. 2022, não, nós estamos em 2023 agora. Estou dizendo que foi muito importante em nível de desempenho. Quando eu falo desempenho, não é só o lado financeiro, não. É o ganho de imagem que esse setor de desenvolvimento propiciou para a empresa como um todo. É interessante, como eu falei, né? Eu não enxergo uma área como um terreno e uma venda e um volume financeiro. A gente tem que pensar qual é o destino daquilo lá. Assim, até só dando rapidamente aqui um spoilerzinho de uma operação que nós fizemos, que depois a gente pode vir a falar com calma, mas a gente vislumbrou uma área aqui, uma área excelente em Fortaleza, e criamos uma operação completa para um incorporador, onde a gente levou o terreno, o investidor que comprou o terreno, a permuta para a operação, o arquiteto com um projeto de um modelo de venda SBPE, que é uma linha de crédito um degrau acima do Minha Casa Minha Vida. Então, quando nós chegamos no construtor, nós chegamos com tudo desenvolvido. E a gente pensava assim, esse terreno ele está a X metros do hospital HGF, a X metros do São Mateus, da Gastroclínica, do Monte Clínico. Por que vocês estão pensando isso? Não, porque uma chefe de enfermagem tem uma renda que cabe no SBPE da Caixa Econômica. Então a gente enxerga a persona antes de tudo, né? Antes de tudo. Não é só desenvolver produto, porque produto qualquer um pode desenvolver. Agora, para quem vai vender? Vamos perguntar aos usuários, quem vai comprar esse negócio? Quem é que vai comprar? Qual é a capacidade de crédito? Qual é a velocidade de pagamento que ela suporta? Quais são as ameaças que existem? Já tem concorrência? Vamos dar... Né? E aí, quando você coloca esse produto dentro de casa, que o parceiro construtor acredita, já vem um outro setor da Trio. Vai ser o plantão. Então, você vai a correspondência bancária. Por lançamento, né? Então, você movimenta com um todo por conta de um desenvolvimento que foi feito. Existem algumas coisas que a gente também conversa aqui, assim, um determinado corretor... movimenta tudo, movimenta a alocação do investidor que comprou lá no final. Então, assim, é uma cadeia, é um ecossistema, né? Total. Por exemplo, eu lembro de um corretor que me procurou aqui há um tempo atrás, que ele dizia assim, rapaz, eu estou com um problema, estou vendendo aqui um imóvel de alto padrão, grande, o comprador, o cliente, mora numa casa de mais de 2.000 metros quadrados de terreno, mas ele precisa vender a casa para poder comprar o apartamento. Depois, vamos ver o terreno dele, porque, na verdade, a gente pode construir um produto imobiliário no terreno dele, que já é o desenvolvimento, e já fomenta essa venda que vai acontecer. Então, é o ecossistema. Tudo tem simbiose. Tudo se engata, tudo caminha para acontecer. Vem também isso aí na parte imobiliária, né? Vem na parte de operação estruturada, né? Ou BTS, que é o Build to Suit. Nós tivemos a oportunidade agora de criar uma operação completa para o Colégio 7 de Setembro. O Colégio 7 de Setembro vai abrir agora no início do ano letivo uma unidade no Eusébio. Então, nós coordenamos desde compra de terreno, formação de um fundo de investidores, formatação de uma empresa patrimonial,
contratação de uma construtora que, pela velocidade, precisou ser uma construtora de fora. E tudo isso foi montado aqui dentro de casa, né? E aí, o que é que acontece? Não foi só desenvolver o projeto. Não. Levantar o recurso, aquisição da área. E acompanhamento até hoje, né? E aí, quando eu falo que tem a história da simbiose com tudo, paralelo a isso, a Trio também está trabalhando venda de alguns empreendimentos que estão no Eusébio. Aí você diz, estou lhe vendendo um lote nesse loteamento aqui, mas seu filho vai estudar no colégio que está iniciando agora. Então, tudo se conecta. O que me apaixona no mercado imobiliário, Breno, é isso. Assim, não existe nenhuma ação a ser tomada, seja por uma pessoa física ou jurídica, que não passe por uma ação imobiliária, ou de locação, ou de compra e venda. Né? Se você está abrindo um escritório, uma clínica, seja qual for a empresa, você precisa desse endereço. Né? Por mais que tente falar em metaverso, mas o físico está aqui, precisa ser visitado. E assim, nós só não temos o braço agrícola. Aí que o Jonas falou tudo, nós só não temos o braço agrícola aqui ainda. Apesar de já estarmos os sócios no agronegócio. Mas assim, a gente só não tem um segmento de vendas de fazendas, né? Que vai crescer muito no Nordeste, não tenho dúvida, eu venho dizendo isso. Vai ser a bola da vez no Nordeste, o agronegócio vai chegar forte, principalmente a pecuária. Mas, Breno, a gente enxerga esse setor de desenvolvimento e estruturação de novos negócios como como se fosse o seguinte, ele não é a ponta do iceberg, ele é o fundo do iceberg. Sim. Né? A gente é tudo muito novo, porque você está no mercado imobiliário, na área de desenvolvimento, você trabalhou dentro de incorporação, dentro de empresas na área de incorporação, mas da forma que está sendo desenvolvido aqui na Trio também é muito novo para você. Sim. Né? Assim, tem uma curva de aprendizado aqui. Nós estamos aprendendo também com alguns erros, tentando direcionar alguns caminhos. Né? Nós temos bons corretores de terreno na cidade, mas o que eu acho que está fazendo uma grande diferença, o Breno está o dia todo agora escutando o pulso de como está o cliente, né? O desejo do cliente. Às vezes o terreneiro ele fica um pouco distante dessa realidade, ele enxerga, ele tem conhecimentos aprofundados em relação à legislação, a índice, a tudo. Mas eu digo que sempre o nosso comandante, o nosso chefe é o cliente. Total. Não existe nada sem cliente. Eu sempre sei, o Breno vê que às vezes eles estão reunidos, ele e o Romulo, eu entro rapidamente e digo quem é o comprador. Porque a minha doença é no comprador, onde é que ele está? Né? A gente encurta muito a distância do desenvolvimento, né, do consumidor final, porque a simbiose aqui dentro da empresa é muito grande. Né? Você tem acesso ao gerente de lançamento, que é quem é a ponta de lança ali com o corretor. Você tem acesso ao desenvolvimento, ao responsável pela área do econômico, que sabe quais são os caguetes do consumidor, qual é o limite financeiro. Né? Então, assim, essa distância ela praticamente desapareceu. Você ficar só na parte do desenvolvimento, só isolado. Isso aqui dentro ele facilitou. E assim, o nosso investimento, né? Eu digo nosso, porque, por exemplo, quando o Jonathan diz assim, eu fui a São Paulo para uma missão de econômico, para entender como é que funciona o econômico. Nós desenvolvemos e estamos colocando no mercado um produto diferente que nós estamos pesquisando há 5 anos. Eu fui 6 vezes a São Paulo, subi em diversas torres, descendo pelas escadas, conhecendo pavimento por pavimento, até formatar a ideia desse produto. Então, quando a gente chegou para o incorporador, que vai ser nosso parceiro nesse produto... Se Deus quiser, será um strike para o ano de 2023. Ele quer. Então, assim, foi muito pensado, até a empresa de consultoria que nós trouxemos de fora para poder dar suporte para a incorporadora na parte técnica de certificação desse prédio. Tá? Então, assim, fui a São Paulo buscar, né, beber da fonte, né, entender como é que a coisa funciona, adaptar para a nossa terra, porque, queira ou não, no Ceará a gente tem que tropicalizar, e já vai sair um produto aí muito diferente no mercado, que teve aí 5 anos de desenvolvimento. Né? É longo o ciclo para tudo, né? Não só para construir, mas para desenvolver também.
falando de 5 anos só para desenvolver, né? Vou ter mais 5 para poder entregar. Aquisição de área, né? Você formatar um terreno num local nobre, todos nós sabemos da dificuldade, né? Você não tem, às vezes, uma quadra inteira, né? Você tem que sair pegando ali cada fatiazinha, uma casa, cada casa daquela dali é uma negociação diferente. Paciência. E outra coisa, não cabe mais, no mundo que nós vivemos, não cabe mais, eu demoli a área, vou começar a construir, depois eu vou ver para que público. Hoje você planeja antes, né? Se estabelece seu público antes, coordena antes, vê quem são os parceiros corretos antes, porque não dá para, né, voar e consertar o avião em voo, não. O voo tem que ser decidido no chão para depois voar em velocidade de cruzeiro e tudo dá certo. Bacana. Meninos, o bate-papo está muito bacana. A gente tem outros encontros, com certeza. Mas antes de encerrar, eu gostaria de finalizar aqui, pedindo o Jonas para contribuir comigo, sobre os valores da marca da Trio, né? Que ela sempre foi pautada no foco das necessidades dos nossos clientes, né? Do cuidado e do respeito com as pessoas. Quando a gente fala nisso, a gente está falando da cadeia como todo dentro da empresa, desde colaborador, associado, né? Os nossos fornecedores, a valorização do patrimônio, que é o principal. Não adianta eu só vender, eu tenho que fazer com que aquela pessoa que confiou em nós, a gente tenha colocado ele em um bom negócio para que ele tenha uma valorização e que a gente possa cuidar, que é a história da cadeia. Eu vendo, mas se você está adquirindo como investimento, lá na frente a gente tem um setor de locação para poder cuidar do seu patrimônio, né? E o que está acontecendo aqui, que nós estamos demonstrando aqui, a atuação em equipe é o que faz uma grande empresa. Eu acredito que esse time que nós temos hoje, que é Breno Garra, não está presente aqui, Renato Barroso, teremos em outros episódios, não está presente aqui o Vitor Reis, não está presente. Tranquilidade muito grande. Foi uma grande aquisição. E assim, engraçado, coincidência hoje mesmo, deparei com a situação de cadê o Vitor? Cadê o Vitor? Eu tô sabendo que ele tá no Chile, me deu um pouco de ansiedade. Eu digo, rapaz, eu nem posso perder o negócio, nem posso fazer. Aí eu fiquei sem ele estar aqui por perto. Então é muito importante toda essa... Eu brinco, viu, Romulo e Breno, que qual é o desejo da Trio? Essa é a imobiliária da família. Vender papai, filhos e netos. E a gente começou a ver isso. Eu fiquei um pouco preocupado, porque eu achei que eu tô velho. Eu vendi. Eu me deparei numa situação... Eu achei. Agora, em 2020, em plena pandemia, eu vendi um apartamento. Nós vendemos aqui para um cliente que em 2010 ele estava com a mãe esperando assinar o contrato do Golfville. E isso não sai da minha cabeça. E ele voltou agora em 2020, juiz. E eu olhei e digo, rapaz, não pode, era um menino. Então o tempo passa. E assim, o que importante foi a confiança de voltar. É isso que nos gratifica. É ter esse cliente de volta, né? E não só para fazer negócio. Eu digo sempre aqui para os nossos gerentes que o fechamento de um ciclo não é vender o imóvel ao cliente. É saber se ele está no momento. Muitas vezes não fazer o negócio, é um fechamento. Já várias vezes saíram aqui sem fazer o negócio e saíram felizes. E nós saímos felizes e voltou depois de um ano indicou comigo. Então eu acho que essa é a grande essência que a gente quer deixar. O melhor negócio é aquele que você não tem que voltar para tratar, para resolver ele. Se tiver uma mínima possibilidade de se socorrer aqui na Trio, a ordem pode dar um stop. Para. Não fazer. Não faça. Então, assim, a questão da atuação em equipe, eu acho que é o ponto principal, é a coluna vertebral da empresa, né? Não poderia deixar de citar aqui grandes aquisições que nós fizemos, de Tibério Benevides, Rafael Cisney, Bertrand Girão, e estão aqui os corretores Prime, nossa, né? Equipe tem muito boa. Os gerentes, né, gerentes eu nem falo. Nossos gerentes aqui, a gente tem aqui Maria Mapurunga, o Tiago, o Meudo, o Patrick, o Gabriel na área de online. Nossa equipe de corretores, baixíssimo turnover, é uma coisa difícil. Na essência do mercado imobiliário, que são associados, né? São associados, então você tem um turnover baixo. Nós temos pessoas aqui que estão há quase 15 anos com a gente. Não é todo mundo que suporta essa oscilação que o mercado tem, não. Porque ela tem umas oscilações, assim, que são as acelerações brutais, né? Ela sai aqui de um momento, não de crise, mas de estabilidade, repentinamente ela acelera. Então tem um pico, como teve agora no pós-pandemia, né? No pós-pandemia teve um pico, teve corretor que ficou tonto. Quando tentou se movimentar para fazer negócio, todo mundo já tinha vendido. Só ele que não conseguiu vender. Então o negócio você tem que ficar alerta.
E ao mesmo tempo que você tem essa velocidade, essa aceleração brutal, ela pode ter uma desaceleração. Até mesmo não por uma questão de crise, mas por uma questão de não ter produto, que é o que está ocorrendo agora, né? Então, assim, eu acho que isso é muito bom. Eu agradeço aqui a participação do Jonatas, a participação do Breno, agradeço aos nossos ouvintes. Vou deixar aqui para que o Breno e o Jonatas façam uma palavra de despedida desse episódio, porque nós teremos as sequências, né? Vocês se preparem, vocês inventaram esse negócio aqui. Agora o nosso comprometimento com o público, a gente vai ter que chegar junto e passar as informações. Estamos instigados para esse novo desafio. Vamos ter que pedir um pouco de paciência, que é uma coisa nova, né? E que seja importante, que deixe alguma coisa de bacana para as pessoas que decidem ouvir, escutar e acompanhar. Eu acho que é isso o desejo. Obrigado, Jonatas. Breno? Como hoje todo mundo está ligado, né? Todo mundo está plugado, todo mundo está assistindo YouTube, está no Spotify, está ouvindo os podcasts, e a gente vê muito, e o que eu acho é que a gente está partindo para informar. O conteúdo, quando a gente está conversando sobre a nossa essência, sobre o que a gente faz no dia a dia com o coração, eu acho que fica fácil de assimilar, fica bacana de ouvir, né? Então, agradecer e vamos para os próximos, para deixar, vamos dizer, nos próximos vai ser mais específico, né, Romulo? A gente vai falar de cada área. E falar dos cases, né? Dos cases tem uma coisa boa dos próximos, é que nós vamos, antes de alguns lançamentos, nós vamos aqui trazer um pouco o tema sobre esses produtos para que o ouvinte tenha essa informação e possa partir na frente. Sempre prezando pela segurança. Lembrando que esse podcast ele nasceu para informar, orientar e educar o consumidor. Ok? Pessoal, muito obrigado. Nos sigam e curtam e comentem em nossas redes sociais, no Spotify e no YouTube. Até a próxima, muito obrigado.